Alguma vez se perguntou o que se esconde por trás do autocolante Intel Inside que vê no seu computador? Não é apenas um logo, é o símbolo de uma revolução, uma história de ambição, inovação e um mito que ainda ressoa nos corredores do Silicon Valley. Recuemos a 1968. O mundo estava a mudar. A Guerra Fria tensionava o planeta, a contracultura florescia e, em Mountain View, Califórnia, dois visionários, Robert Noyce e Gordon Moore, davam forma ao seu próprio futuro. Cansados da rigidez da Fairchild Semiconductor, decidiram apostar tudo e fundar a sua própria empresa, NM Electronics. NM Electronics? Sim, esse era o nome original. Mas em breve mudaram para um que ressoaria na história, Intel, abreviatura de Integrated Electronics. A sua visão era simples, mas audaz: criar a memória semicondutora que substituiria a memória de núcleo magnético, mais lenta e dispendiosa. Os primeiros anos foram uma luta constante. Imagine dois gênios numa garagem, lidando com problemas técnicos, procurando financiamento e tentando convencer o mundo de que a sua ideia era o futuro. Mas Noyce e Moore não eram tipos comuns. Noyce, apelidado de o presidente da Câmara do Silicon Valley, era um líder carismático e um brilhante engenheiro. Moore, com a sua famosa lei que previa a duplicação da quantidade de transistores num microchip a cada 2 anos, era o cérebro por trás da inovação. O primeiro grande sucesso da Intel foi a memória RAM 1103, um chip que revolucionou a indústria. Mas o verdadeiro ponto de inflexão chegou em 1971, quando a Intel lançou o 4004, o primeiro microprocessador comercial do mundo. Um pequeno chip que continha toda a unidade central de processamento de um computador. Incrível! O 4004 abriu um mundo de possibilidades. Desde calculadoras até semáforos, o microprocessador da Intel tornou-se o cérebro da revolução digital. Mas a verdadeira explosão chegou com o IBM PC em 1981. A IBM escolheu o microprocessador 8088 da Intel, e o resto, como dizem, é história. A década de 1990 foi a era dourada da Intel. Com Andy Grove ao comando, a companhia tornou-se o líder indiscutível do mercado de microprocessadores. A campanha Intel Inside tornou-se um fenômeno cultural, e todos queriam um computador com o selo da Intel. Mas nem tudo foi um caminho de rosas. A Intel enfrentou desafios constantes: a concorrência da AMD, as críticas por práticas monopolistas e a necessidade de inovar constantemente para se manter na vanguarda. E aqui é onde entra o nosso mito, uma lenda urbana que tem circulado durante décadas no Silicon Valley, o mito do microchip perdido de Nikola Tesla. A história conta que, nos anos 30, Nikola Tesla, o gênio incompreendido, desenvolveu em segredo um microchip muito antes de a tecnologia o permitir. Supostamente, Tesla escondeu o microchip num dos seus laboratórios e, após a sua morte, o governo confiscou todos os seus documentos e protótipos. A lenda diz que a Intel, ao inteirar-se do microchip de Tesla, enviou uma equipa de engenheiros para o procurar. Depois de anos de busca, encontraram o microchip e utilizaram-no como base para desenvolver os seus próprios microprocessadores. Realidade ou ficção? Ninguém o sabe com certeza. Não há provas concretas que apoiem a história. Mas a lenda persiste, alimentada pelo mistério que rodeia a figura de Tesla e o fascínio pela ideia de um gênio adiantado ao seu tempo. Por que esta história continua viva? Talvez porque conecta com o nosso fascínio pelos segredos ocultos, as conspirações e a ideia de que a história que conhecemos é apenas uma parte da verdade. Ou talvez porque sublinha a ideia de que a inovação, frequentemente, se baseia em ideias e descobertas do passado. Hoje em dia, a Intel é muito mais do que um fabricante de microprocessadores. É um gigante tecnológico que investe em inteligência artificial, computação quântica e outras áreas de vanguarda. A companhia tem enfrentado desafios importantes nos últimos anos, mas continua a ser uma força dominante na indústria. A história da Intel é a história da inovação, a ambição e a capacidade de se adaptar a um mundo em constante mudança. É a história de dois engenheiros que sonharam com um futuro digital e o tornaram realidade. E é também a história de um mito, uma lenda que nos recorda que, por vezes, a verdade pode ser mais estranha do que a ficção. Porque, por vezes, por trás de um simples logo, há toda uma história que poucos conhecem. E, por vezes, essa história inclui um microchip perdido e um gênio chamado Nikola Tesla.